Vamos começar o módulo 3 sobre os módulos preparatórios, que trata aí de um assunto muito requisitado pelos alunos, que é a relação dos pontos de apoio, tá? Então, começando, vamos falar o que são os pontos de apoio. Então, os pontos de apoio, eles são pontos fotoidentificáveis. O que seria isso? Tem que ser um ponto que ele vai aparecer na sua imagem. Então, ele pode ser objetos, alvos ou detalhes no terreno, que eles são utilizados ali como ponto de apoio e que vai aparecer na sua imagem. Além dele ser fotoidentificável, ele também precisa ter as suas coordenadas conhecidas. Então, para ser um ponto de apoio, ele tem basicamente esses dois pré-requisitos, como definição. Ele tem que aparecer na sua fotografia que vai ser tirada com o drone e ele também tem que ter a sua coordenada conhecida. E a gente diz que tem dois pontos de apoio, tá? A gente tem dois tipos de pontos de apoio, que são os pontos de controle e os pontos de verificação. E é importante a gente fazer a distinção entre esses dois tipos de pontos de apoio, porque cada um deles tem um papel diferente. Os pontos de controle, eles são pontos de referência no solo, que são utilizados no pós-processamento das imagens, Ou seja, eles são utilizados no processamento ali fotogramétrico que a gente faz no software que a gente utiliza, que é o Agisoft Metashape, e também ele serve para aumentar a precisão dos produtos cartográficos gerados. O que seria aumentar essa precisão dos produtos cartográficos gerados? Esses pontos eles são utilizados ali num processo estatístico, tá? Que a gente fala que é uma parte mais teórica aí por trás, mas que eles vão ali conseguir fornecer uma qualidade melhor posicional para os nossos dados. Já os pontos de verificação, como o próprio nome diz, eles servem para fazer a verificação da qualidade do projeto. Eles verificam a acurácia, que a gente fala qualidade posicional, dos produtos cartográficos gerados. Então, tem uma grande diferença entre os dois, que os pontos de controle, eles são utilizados como aquela referência no solo para entrarem no nosso processamento e trazer uma precisão, uma qualidade posicional para os produtos que a gente está gerando, e os pontos de verificação, claro que eles aparecem no processamento, mas eles não são utilizados no processamento em si, tá? Eles são utilizados somente no final para fazer ali a verificação de qual que é a qualidade posicional do nosso projeto. Então, depois de entender o que são pontos de apoio e quais que são os tipos de pontos de apoio, a gente vai falar um pouquinho sobre os alvos, que são as formas de a gente, digamos assim, um pouquinho materializar esses pontos de apoio em campo. Primeiro, a gente começa falando dos alvos naturais. O que seriam esses alvos naturais? Seriam alvos que eles já estão no terreno, tá? A gente não precisa ir lá confeccionar. Eles já estão ali. Então, a gente diz que esses alvos naturais, geralmente são utilizados mais em projetos que são feitos em áreas urbanas. Porque em áreas urbanas a gente tem mais feições, mais detalhamento que a gente consegue ali fazer de um alvo natural. Então, olha só nesses dois exemplos dessa imagem, Ali a gente tem, primeiramente, um alvo que está sendo feito numa faixa, ali no meio da rua, e aqui, na segunda imagem, a gente tem um alvo que está sendo ali aquela pontinha do P da faixa de pare. Então, vários alvos naturais, tá? Várias feições naturais urbanas, a gente pode estar utilizando como alvos naturais. Então, aqui a gente fala que os principais detalhes utilizados são canto de faixa de pedestre, demarcações de pare, canto de uma esquina. O que é importante, que a gente estava falando agora há pouco, que eles sejam fotoidentificáveis, ou seja, que eles consigam aparecer nas nossas imagens aéreas, tá? Tiradas com o drone. Então, eles têm que ser feições que estejam bem representadas, tá? Então, vocês podem ver aqui nessas duas representações que as faixas ali, elas estão bem pintadinhas, Se a gente pegasse ali uma pintura mais fraca, mais degradada, já não serviria ali pra gente, porque a gente teria dificuldade de identificar esse alvo nas nossas imagens. E uma observação muito importante é não escolher pontos em locais elevados. Por quê? Comentando aqui com vocês, quando a gente faz um mapeamento aéreo utilizando drones, utilizando ali a ciência fotogrametria por trás, a gente tem que a coordenada altimétrica, ela é a coordenada mais afetada, tá? A coordenada planimétrica ela não é tão afetada quanto a coordenada altimétrica. Então, para evitar efeitos ainda maiores ali na nossa coordenada altimétrica, a gente evita
rastrear ali pontos em locais elevados, tá bom? Porque toda medida, ela tem um erro. Então, a medida ali daquela altura daquele objeto que você já está utilizando, você teria que tirar para deixar no nível do terreno. Então, quando você faz isso, você já embute um erro aí nessa, digamos, nessa medida, tá? Então, quando a gente está ali com o receptor, né, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e você coleta essa informação ali do chão mesmo, do terreno, ele evita ali que você tenha esse erro em relação, aumentar esse erro em relação à coordenada altimétrica, tá bom? E também vamos evitar pegar pontos, por exemplo, né, pontos alvos naturais, como por exemplo em carros, qualquer coisa que se movimente, né? Por quê? Se você coloca o seu alvo num carro e depois o carro se movimentou, ele não vai aparecer na fotografia, né? Então já não serve ali como um alvo natural, né? Além de que você não vai ter a coordenada daquele ponto, tá bom? Olha só um exemplo de um alvo natural no processamento, como que ele aparece, tá? O alvo que a gente escolheu aqui foi essa placa de pare, tá? Olha só como que vai aparecer na nossa imagem a placa de pare, né? Quando a gente dá um zoom. O que é importante a gente saber aqui, ó? Qual que foi o canto, né, da faixa de pare que foi rastreada ali a coordenada, tá? Que foi o nosso alvo ali natural escolhido. Então, olha só, foi a pontinha do P, tá? Então, aqui é só um exemplo de um alvo natural, como é que vai aparecer ali no processamento pra gente. Já os alvos artificiais, eles são utilizados mais em projetos ali em áreas rurais, tá? Porque as áreas rurais, elas apresentam menos detalhamento, menos feições para estar utilizando como alvos artificiais do que uma área urbana, tá? Então, olha só aqui no primeiro exemplo da imagem, é um alvo artificial feito com cal, tá? Numa área rural. E aqui é só um exemplo também de um alvo artificial, só que feito aqui em área urbana mesmo, pintado no asfalto, tá? A gente diz que é indicado que esses alvos eles sejam espalhados pelo terreno e logo em seguida seja feito o voo, tá? Por quê? Nesse primeiro exemplo que a gente faz ali o alvo com cal, se você, por exemplo, espera um dia ou mais de alguns dias depois que você colocou esse alvo em campo, pode acontecer de ventar, de chover, tá? E o seu alvo, ele pode desaparecer, tá? Ou ser degradado. E isso não é interessante para a gente, porque o intuito, o nosso objetivo é identificar ali o centro do alvo, tá? Nas nossas imagens. Lembra que eu falei mais uma vez que para ser um ponto de apoio, ele tem que ser foto-identificável? Então, se esse alvo ele é degradado de alguma forma, ele já perde ali um pouquinho da nossa definição, tá? Ele já não vai servir muito para a gente. Então, é indicado que assim que esses alvos eles forem colocados em campos, esses alvos artificiais principalmente, que seja feito o voo logo em seguida, tá? E a coleta desses pontos, ela pode ser feita antes ou depois do voo. Então, você pode, por exemplo, materializar nesse alvo ali em campo, colocar ele ali, e depois fazer o rastreio ali da coordenada daquele alvo, tá bom? Não necessariamente você precisa fazer primeiro, tá? É uma etapa aí que você pode escolher se vai ser antes ou depois. Depende da sua logística e depende do local também que você está realizando o projeto. Aqui é um exemplo de processamento, tá? No processamento, como que aparece esse alvo aqui pra gente, esse alvo artificial. Então, reparem ali que está em formato de cruz. Quais que são as formas, geralmente, desses alvos artificiais? Observem que em todas essas formas diferentes aqui de representar o alvo, o que importa pra gente é que o centro do alvo ele seja bem definido. Por quê? Porque vai ser nesse centro do alvo que vai ter a coordenada conhecida por definição, né? Ele tem que ter ali a coordenada conhecida. Então, esse centro do alvo ele tem que ser bem identificado. Então, aqui a gente consegue observar diferentes formas, né? Que a gente pode estar fazendo esse alvo. Próxima característica que a gente pode definir é as cores dos alvos artificiais. O que importa pra gente é escolher cores que contrastam, por exemplo, um branco e um preto e amarelo, já vi também preto e azul. O que importa é que esses alvos contrastem e, de novo, que a gente consiga fazer ali a identificação do centro do alvo da forma mais coerente possível. E depois a gente está falando já em cores, em formatos, a gente fala também de materiais.
tá? A gente separa aí entre materiais e locais impermeáveis e locais permeáveis. Por exemplo, em locais impermeáveis, como se for fazer em estrada, né, em rua, um alvo artificial, a gente geralmente utiliza tinta comum mesmo. Você pode misturar um pouquinho da tinta com água para ela render e ela vai durar ali uns 3 meses, até mais. E locais permeáveis, a gente já indica aí cal, papelão, EVA, você pode confeccionar esses alvos. Tudo bem? O papelão a gente indica ali fazer um molde, que nem nessa imagem aí, a gente da Tronente fez um molde em formato de um triângulo, a gente colocou de um lado, depois colocou cal do outro lado. Relembrando, sempre o centro do alvo ele tem que ficar bem identificado. E agora um fator muito importante para a confecção de alvos artificiais é a questão do tamanho do alvo. O que a gente fala que é o tamanho mínimo, não deve ser feito menos do que isso, é fazer 10 vezes o tamanho do seu GSD. Agora, valores mais indicados aí de alvo é que ele seja de 12 até 15 vezes o tamanho do seu GSD. Como que funciona? Vou dar um exemplo aqui. Então, se o GSD do seu projeto é 5 centímetros, o indicado, quer dizer, o tamanho mínimo que ele pode ter, vai ser o quê? 10 vezes o tamanho do seu GSD. Então, se o GSD é 5 centímetros, o tamanho mínimo que esse alvo ele vai ter vai ser de 50 por 50 centímetros. Mas o valor indicado é de 12 a 15 vezes o tamanho de GSD. Então, 12 vezes 5, 60 e 15 vezes 5, 75 centímetros. Então, o tamanho ali do seu alvo, né, indicado deveria ter ali mais ou menos 75 centímetros por 75 centímetros, tá bom? Agora que a gente já falou, né, o que são os pontos de apoio, como que a gente coloca, né, identifica eles no campo, vamos falar um pouquinho como que a gente consegue as coordenadas ali dos nossos pontos de apoio, tá? Para a gente falar isso, inicialmente, para eu conseguir explicar como que a gente consegue essa coordenada, eu preciso falar sobre os receptores. Então, primeiro aqui a gente tem o receptor de navegação, né, mais conhecido ali como GPS ou Garmin, que ele é utilizado ali geralmente para pescar, para acampar, né? O que esse receptor ele fornece para a gente? Ele fornece a coordenada na hora, tá? Coordenada instantânea. Só que esse receptor, como ele não faz algumas correções, tá? Quando ele recebe esses sinais para conseguir essa coordenada ela não possui uma precisão posicional muito boa. A gente fala que em planimetria, mais ou menos a precisão aí de um Garmin é de 4 metros, 5 metros, e a precisão altimétrica ela é pior, ela varia entre 10 metros, pode variar entre 30 metros até, tá bom? Então, a coordenada que ele encontrar, ele tem um raio de erro, né, que a gente fala que é em metros. Essa não possui uma precisão aí muito boa para a aplicação que a gente precisa. Então, às vezes, para uma aplicação de pesca ou de acampar, coisa do tipo, esse receptor ele funciona. Mas para a gente aqui que está querendo trazer aqui a precisão desses pontos para o nosso mapeamento, não serve, tá bom? E só uma informação a mais em relação a esse receptor, o receptor embarcado no drone, ele tem mais ou menos ali a precisão de um Garmin. Então, ele vai variar ali a questão de metros, só para vocês fazerem aí uma associação. Já que na próxima imagem do meio, a gente tem um outro tipo de receptor, que a gente chama de receptor geodésico. Aqui a gente tem um Hyper SR da Topcon. E o que seria esse receptor geodésico? Dependendo aí do método que você está utilizando, como você vai fazer o processamento aí desse receptor, qual que é a diferença dele para um receptor de navegação? Esse receptor geodésico, ele não fornece para você as coordenadas na hora. Você precisa ir a campo, coletar a informação e depois no escritório e fazer um processamento. Aí sim você vai ter essas coordenadas. Mas o que ele traz de benefício, né? Como eu estava falando, dependendo do método que você utiliza, com um receptor geodésico desse, você consegue a precisão ali da sua coordenada variando milímetros. Então, o raio de erro dessa coordenada seria ali milimétrico, diferente ali do receptor de navegação, que é em metros. E o outro receptor que a gente fala, que também é um receptor geodésico,
mas ele, né, como o nome mais conhecido ali, seria um receptor RTK, tá? Ele possui ali um método RTK embutido, né, embarcado nele. O que seria esse receptor ali RTK, que é um hyper também da Topcon? Esse receptor RTK, da mesma forma que o receptor de navegação, ele possibilita coordenadas instantâneas para a gente. Só que, diferente do receptor de navegação, esse receptor aqui geodésico, né, utilizando ali RTK, você consegue as coordenadas na hora, só que elas são um pouquinho mais precisas do que o de navegação, tá? Geralmente ali elas são centimétricas, tá bom? Então, o erro posicional daquela coordenada varia ali a questão de centímetros. Agora, o que é interessante você entender é como essas coordenadas são rastreadas em campo com esses receptores que eu apresentei. Primeiro, a gente diz que são os métodos pós-processados. A gente utiliza 2 receptores, geralmente em campo. O primeiro é o receptor que ele vai ficar mudando de ponto em ponto dos nossos pontos de apoio, então que a gente está mostrando aqui. E o outro receptor, a gente utiliza ele como base, né? A gente chama esse receptor de receptor base. Ele vai ficar parado em um ponto coordenado aqui que seria conhecida e ele vai servir para a gente fazer o processamento dos outros pontos em relação a ele. E como é que funciona? Esses receptores, eles estão recebendo informações dos satélites, informações que a gente chama aqui de frequências, tá? Que estão vindo lá dos satélites, e esses 2 receptores eles estão conseguindo, digamos, rastrear essas informações ao mesmo tempo. Então, depois que eles rastreiam essas informações, a gente vai para o escritório, processa essas informações e consegue ali a coordenada. Então, como que essa coordenada ela é processada? Nesse processamento é feito várias correções. Então, imagina comigo, um satélite desse, que pode estar até uns 20 mil quilômetros aí de distância da Terra, tem toda uma influência desse sinal que sai do satélite até chegar no receptor, tem toda uma influência em relação à atmosfera e várias outras influências. Então, tudo isso acarreta erros nas nossas coordenadas. Então, quando a gente utiliza uma base aqui em campo para estar processando as informações rastreadas desse receptor, com essas informações recebidas dos satélites, a gente consegue coordenadas mais precisas. Por isso que nesses métodos pós-processados a gente consegue coordenadas milimétricas geralmente, tá bom? Existem vários métodos que implicam em quanto tempo esse receptor vai precisar ficar rastreando essa coordenada, mas o que importa é que no final a gente vai ter ali a coordenada do centro daquele alvo. Lembrando que a coordenada ela é um fator importante porque ela está na definição de um ponto de apoio. Lembra que eu comentei no primeiro slide que para ser um ponto de apoio ele tem que ser fotoidentificável e ele tem que ter essa coordenada conhecida? Então é dessa forma aqui que as coordenadas elas são rastreadas. E outro método que é o mais conhecido no mercado é o método RTK. Diferente do pós-processado, que a gente precisa fazer um pós-processamento para obter a coordenada aqui do ponto de interesse, o método RTK a gente consegue a coordenada desse ponto aqui instantaneamente. Olha só como funciona. Também tem 2 receptores geodésicos. Um dele é a base, que fica fixa, igualmente nesse método pós-processado. A diferença é que o outro receptor que a gente utiliza, ele é chamado de rover. E esse rover, ele possui um link de rádio, uma ligação direta aqui, ó, entre o receptor da base. E esse link, essa ligação aqui entre esses 2 receptores, permite que a base vá fazendo algumas correções, enviando aqui para o rover, e a gente consegue essa coordenada aqui com uma precisão centimétrica, tá? Dependendo aqui da distância que está essa base do rover. E também reduz muito aqui esse tempo que você tem que ficar em campo em cima aqui do seu ponto de apoio para você conseguir essa coordenada. Em métodos aqui pós-processados, geralmente você fica aqui de 5 até 20 minutos parado em um ponto para conseguir essa coordenada, né, depois do pós-processamento. Aqui com o método RTK, você fica questões de segundos e essa coordenada aqui, ela já vai ser fixada, você já vai ter essa coordenada. Então, por isso que o método RTK, ele é tão conhecido no mercado, porque ele é um método que aumenta bastante a produtividade em campo. E ele também é possível você fazer um pós-processamento nessas coordenadas utilizando o RTK e você conseguir uma precisão melhor, às vezes até milimétrica, do que antes você conseguiria ela centimétrica. Tudo bem?
Agora, é interessante você entender quando que um projeto precisa utilizar pontos de apoio e quando não precisa utilizar pontos de apoio. Então, já deixo claro que não são todos os projetos que vão utilizar pontos de apoio, depende da sua aplicação, tá? Então, olha só esse exemplo. Esse exemplo aqui é a mesma área, tá? Só que com um projeto utilizando pontos de apoio e um projeto sem utilizar pontos de apoio. Qual que é o intuito do projeto? É conseguir coordenadas aqui ao longo dessa região para conseguir locar uma cerca em campo, ó, que faça aqui a divisão, por exemplo, desse lote, tá? A gente quer dividir aqui, ó. Então, o que a gente precisaria para conseguir dividir, né? Depois que a gente foi lá, processou, conseguiu aqui gerar esse produto, eu iria lá no software e pegaria coordenadas desse canto e mais algumas outras coordenadas aqui no meio. E o que aconteceria? Quando eu fosse colocar, né, lá em campo, eu fosse procurar essa coordenada em campo, olha só o que aconteceria em um projeto utilizando pontos de apoio, tá? Eu iria a campo e eu iria conseguir as coordenadas que eu coloquei lá no software, eu iria a campo e elas cairiam aqui bem próximo, né? Quase que perfeitamente aqui na divisa que eu iria querer. Então, o que a gente fala em relação a projetos utilizando pontos de apoio? Que essas coordenadas aqui, ó, elas não vão variar muito, elas vão estar, a gente diz que com uma qualidade posicional boa, tá? Porque os pontos de apoio, eles trazem essa acurácia posicional, digamos. Eles fazem com que os nossos produtos, eles realmente estejam aonde eles deveriam estar ali em relação ao terreno, tá? Então, essas coordenadas aqui, ó, elas estariam corretas em relação ao terreno, porque eu utilizei pontos de apoio. Agora, olha só o que iria acontecer se eu não utilizasse ponto de apoio. A minha cerca, ela iria cair, ó, aqui, tá? Aonde está em vermelho. Então, olhem só, a cerca, ela deveria cair aqui, né? Olha só onde deveria estar os pontos iniciais dessa cerca. Ela deveria estar aqui onde está a cerca amarela. Só que ela teve o quê? Ela teve um erro posicional, tá bom? Então, olha só o que aconteceu. Quando eu não utilizo pontos de apoio, eu não consigo garantir ali a minha qualidade posicional. Por quê? Porque essa qualidade posicional, ela está referente às coordenadas conseguidas ali com o GPS do drone. Lembra que agora há pouco, numa explicação anterior, eu falei para vocês que a precisão dessas coordenadas com o GPS do drone, ela está associada, por exemplo, a um Garmin, que tem ali uma variação planimétrica de 4 a 5 metros, e uma variação altimétrica de até 10 metros ou mais? Então, é isso que eu queria falar para vocês, olha só. Quando eu não utilizo pontos de apoio, eu estou utilizando a qualidade posicional de um GPS do drone, que ele não é muito preciso, pessoal, ele varia ali questões de metros. Já quando eu utilizo pontos de apoio, eu não tenho esse deslocamento posicional, porque eu trouxe essa precisão, né, posicional dos pontos de apoio para o meu projeto. Então, se eu fosse querer utilizar coordenadas aqui, ó, né, que nem eu fiz aqui nesse exemplo, eu peguei coordenadas do nosso produto e fui lá em campo tentar colocar essas coordenadas, olha só o que aconteceria se eu não utilizasse pontos de apoio. Elas caem posicionalmente, elas não estão corretas, tá? Mas olha um detalhe interessante. Essa cerca aqui, quando eu fui lá quando eu fui locar essa cerca em campo, ela deu 150 metros. E a cerca, que eu também não utilizei pontos de apoio, ela também teve 150 metros, tá? Então, observem que a relação de distância, né, de medida, ela não está errada. O que vai estar errado aqui para mim vai ser a posição. Então, olha só quando que a gente utiliza pontos de apoio e quando a gente não utiliza. Se eu precisar de coordenadas que eu vou utilizar depois em campo, eu preciso de pontos de apoio. Mas agora, se eu estou interessado somente em fazer medidas, como aqui, né, por exemplo, a gente vê aqui que não variou a distância dessa cerca, então quando eu estou interessado em fazer medições, tanto de área, de perímetro, de ângulos, eu não preciso de pontos de apoio, tá bom? Então, por exemplo, quero fazer um mapeamento de uma área porque eu quero saber o tamanho dessa área. Eu preciso de pontos de apoio?
Não, eu não preciso. Mas e se eu quiser saber o tamanho dessa área e também eu precisar depois das coordenadas dos vértices dessa área? Aí eu preciso de pontos de apoio. Por quê? Porque eu vou estar precisando de coordenadas, tá bom? Então, esse é um exemplo bem simples para mostrar para você quando que precisa de ponto de apoio e quando não precisa. Olha aqui mais um exemplo. Eu tenho aqui uma pilha de minério e o meu intuito é calcular o volume dessa pilha, tá? Nesse projeto aqui que eu utilizei ponto de apoio, eu tenho aqui um ponto aqui mais baixo aqui dessa área, né, em volta da pilha, tem a altitude de 450 metros. E o ponto mais alto dessa pilha, ele vai ter 460 metros de altura, tá? De altitude. Então, para eu fazer o cálculo desse volume aqui com esses pontos de apoio, tá? Agora, olha só quando eu não utilizo pontos de apoio. O ponto mais baixo aqui vai ter altitude de 710 metros. E o ponto mais alto vai ter altitude de 720 metros. Então, vocês acham que o volume ele vai variar? O volume ele não vai variar, pessoal. Por quê? Porque, digamos, a distância, né, que tem aqui em relação a um projeto com pontos de apoio e um projeto sem pontos de apoio, ele não varia, tá? Então, todo esse volume aqui, ele vai ser o mesmo, porque ele não vai variar geometricamente. O que está variando aqui? Ó? Ele está variando posicionalmente. Então, reparem que se eu não utilizar pontos de apoio, ó, a minha altitude aqui, em relação a essa pilha, ela vai estar errada, tá? O cálculo do volume, ele vai estar correto, mas a altitude em si, ela vai estar errada, tá? Então, é o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Agora, por exemplo, calcular volume, eu preciso de pontos de apoio? Não precisaria de pontos de apoio, mas se você quiser fazer uma comparação, por exemplo, mensalmente da variação dessas pilhas, aí seria legal você utilizar pontos de apoio para saber quanto que variou, porque você precisaria ali de uma comparação com uma altitude correta, tá bom? Agora, o que está faltando para a gente encerrar esse assunto sobre pontos de apoio é a questão da distribuição. Como fazer um planejamento dos pontos de apoio? Eu já logo de início falo que não tem nenhuma regrinha básica, não tem quantos pontos por hectare. O que eu vou apresentar é uma metodologia desenvolvida pela Droninge e que funciona. Então, só enfatizando que agora eu vou distinguir os pontos de apoio. Eu vou estar falando o que é ponto de controle e o que é o ponto de verificação. A definição ela foi falada lá logo no início dessa apresentação, tá? Então, só para exemplificar, sempre que eu falar ponto de controle, eles vão estar representados por um triângulozinho amarelo com a sigla HV, que é de horizontal e vertical. É uma sigla que a gente traz da fotogrametria. A primeira dica que a gente dá sobre a metodologia é distribuir pontos de controle nas extremidades da área mapeada. Agora há pouco eu estava falando com você sobre a qualidade posicional que o ponto de controle ele traz para o projeto. Tá? Então, a gente diz que esses pontos de controle, eles fazem a amarração do nosso projeto no terreno. O que seria essa amarração? Imaginem o terreno ele sendo posicionado de forma corretamente aonde ele é. Por isso que ele faz ali, a gente fala, que ele deixa ali uma boa qualidade posicional. Porque esses pontos de controle, eles estão amarrando ali as pontas, digamos assim, as extremidades do seu terreno. A segunda regrinha seria distribuir pontos de controle em locais de grande variação de altitude no terreno. Por quê? Eu comentei com vocês também anteriormente que a coordenada altimétrica é a que sofre maior influência quando a gente faz um mapeamento aéreo, tá? Utilizando drones. Então, para evitar essa variação altimétrica, a gente coloca justamente esses pontos de controle nessas regiões mais baixas e mais altas do terreno. A regra número 3, ela fala para distribuir pontos de controle nas sobreposições entre os voos, né? Caso você esteja trabalhando ali com múltiplos voos. Se você for fazer um voo só, ignora essa regrinha, tá? Essa daqui é somente para quem for trabalhar ali com mais de um voo. Então, além de ter a sobreposição entre os voos, a gente também coloca esses pontos de controle para como se fosse amarrar, fixar um voo no outro, tá? Esses pontos, eles garantem ali um erro muito comum que a gente vê aí no mercado, que a gente chama que é o erro de degrau. O que seria esse erro de degrau? É quando lá no processamento a gente vê
que os dados, eles não se encaixam, tá? Os dados feitos com voos diferentes. Além de garantir essa sobreposição, então a gente coloca esses pontos de controle para que eles fiquem um do ladinho do outro, eles não deem um efeito de degrau, tá bom? E o quarto passo seria distribuir pontos de controle de forma homogênea em toda a área mapeada. Então, se tiver alguma região que não foi colocado um ponto de controle, a gente vai lá e coloca esse ponto de controle também, principalmente ali no centro da área, tá? Para que a gente consiga ali fazer a amarração do nosso terreno com esses pontos. E a última regrinha que a gente fala é distribuir pontos de verificação de forma homogênea em toda a área mapeada. Então, a gente tem que lembrar nessa hora qual que é a definição dos pontos de verificação. Lembra que eles vão servir para verificar a qualidade posicional do nosso projeto? Então, é importante que esses pontos de verificação eles estejam presentes em todas as regiões da nossa área de interesse, tá? Porque ele vai fazer ali uma verificação local de qual que é a qualidade ali daquela região. Então, se eu coloco ponto de verificação somente em uma área, né, somente de um lado de uma área, o outro lado eu não vou estar verificando se aquela região ficou boa ou não, tá bom? Por isso que a gente sempre coloca pontos de verificação distribuídos aí de forma homogênea no terreno. Então, essas são as regrinhas básicas, tá? Para você fazer uma boa distribuição dos pontos de apoio e já vai dar um norte aí para você conseguir fazer o seu primeiro planejamento. E desejo bons estudos. Até mais!